abençoe a sua vida. Eu estava ali sentado durante o louvor, literalmente em temor e tremor, né? Temor porque nunca vai passar, é bom que nunca passe, né? Esse temor, você vai compartilhar a palavra de Deus, é sempre uma grande responsabilidade, então é importante que haja esse temor dentro dos nossos corações, do entendimento da importância do que está acontecendo, você ter o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. E tremor, acho que era por causa do frio mesmo, tá vindo cada calafrio assim que eu tremia dos pés à cabeça. Aí eu olhei para trás, meu amigo ali de Fortaleza tá fechando tudo quanto é janela. Você abre e vai lá e pá, fecha. Por causa do frio, né? Tá muito frio. E assim, pra gente tá muito frio. Eu tô tremendo desde cedo. O que mais que eu ia falar? Tô esperando minha água chegar, que minha boca já secou. Meu filho também vai estar jogando agora, entrou em campo agora. Aí já fico também com um pouco de ansiedade, né? Vai jogar pelo América contra Botafogo, no campo. 10 na linha, 1 no gol. Aí eu fico preocupado também. Vou esperar a água chegar, aí a gente... Ele foi buscar lá. Enquanto isso, vamos orar enquanto a água não chega. Senhor, louvado seja o Teu nome, Deus. Obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado por esse encontro que o Senhor proporcionou, Deus. Quase que ele não acontece realmente. Mas nós estamos aqui, Senhor, sendo fortalecidos, sendo renovados, buscando a Tua face, Senhor, buscando direção do Teu Espírito para as nossas igrejas, para o nosso ministério, ó Deus, para Calvary no Brasil, ó Deus. Somos gratos por poder fazer parte dessa família, poder fazer parte desse grupo, Senhor. E entendemos, Senhor, que esse é o momento de nós combatermos o bom combate. Entendemos que esse é o momento de nós continuarmos correndo com perseverança a corrida que nos é proposta. Entendemos que nós estamos no jogo nesse momento. É a nossa oportunidade, é o nosso momento de levarmos o Evangelho, de amarmos as pessoas, de sermos e fazermos discípulos, Senhor. E eu oro que o Senhor abra os nossos olhos para isso. Que cada um de nós estamos aqui porque temos um compromisso. Estamos aqui porque temos uma responsabilidade, temos um papel a cumprir. Somos parte do corpo. Somos parte de um propósito, somos parte de um projeto, onde cada um é importante, cada membro tem a sua participação fundamental nessa obra, Senhor. E que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração e a nossa mente para isso, a fim de que cada um esteja no seu posto, fazendo a sua parte, colaborando um com o outro, para a honra e glória do Teu nome e para que o Teu reino cresça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse tema de transmissão, eu vou repetir praticamente tudo que o Diego já falou. Mas uma coisa interessante, alguém me falou assim, no ministério, no evangelho, na palavra de Deus, nem sempre é aprender coisas novas. Muitas vezes nós somos lembrados daquilo que nós já sabemos. É importante, né? Nós lemos a mesma Bíblia. Todos os dias, todos os meses, todos os anos, é a mesma Bíblia. Quem caminha com o Senhor há 10 anos, lê a mesma Bíblia há 10 anos, as mesmas passagens. Porque você, claro, está aprendendo coisas novas, mas na grande maioria das vezes você está sendo lembrado daquilo que você já aprendeu. E por algum motivo não está praticando, não está vivendo, e aí o Senhor fala conosco novamente, traz a memória para que a gente possa voltar. Não é algo novo, é algo que você já conhecia. Agora é muita água. Vou até
põe isso aqui pra baixo. Cara, você é 10. Então vamos lá. 2 Timóteo 2,2, só para a gente voltar a pensar no texto base desse encontro. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Essa é a palavra de Paulo para seu filho na fé, Timóteo. As palavras que eu transmiti para você, diante de muitas testemunhas, aquilo que eu te ensinei, aquilo que você me viu fazer, aquilo que nós fizemos juntos, você tem um papel a fazer agora, você tem uma missão a fazer agora, passar isso para outras pessoas. Mas não são pessoas quaisquer, são pessoas fiéis, são pessoas capazes, são pessoas chamadas, capacitadas para essa missão, de dar continuidade ao trabalho, de levar à frente, de levar adiante essa missão da mensagem do Evangelho. Então nós temos uma mensagem importante, e Timóteo tinha uma mensagem importante para passar adiante. Nós também temos esse papel, essa missão. E é uma mensagem, pessoal, por que seriam pessoas fiéis? Porque é uma mensagem tão importante que ela precisa permanecer pura, ela não pode ser modificada, ela não pode ser transformada, ela precisa ser passada daquela mesma forma que você recebeu. Daquela mesma maneira que Timóteo recebeu de Paulo, ele tinha que passar adiante. Então tinha que ser alguém fiel, que queria ser fiel em manter a palavra dessa forma. E também fiel para passar adiante. Não poderia ser alguém que não teria esse compromisso de dar continuidade a passar a palavra. Então tinha que ser alguém fiel. Porque uma pessoa qualquer não teria essa preocupação e essa fidelidade em dar continuidade nessa missão. Então isso é o ciclo do discipulado. Lembra que o Diego falou ontem? Vou tentar lembrar. Jesus fez, os discípulos olharam. Depois ele fez, eles ajudaram. Depois eles fizeram e ele ajudou. Depois eles fizeram e ele não ajudou, alguma coisa assim. Depois ele sai de cena e eles dão continuidade com uma outra pessoa. Esse é o ciclo. Esse é o ciclo que vem acontecendo desde Jesus até nós aqui. Se nós estamos aqui hoje, é porque pessoas fiéis receberam essa mensagem, preservaram essa mensagem e passaram essa mensagem adiante, e essa mensagem chegou até nós. Hoje cabe a nós, pessoas fiéis, darmos continuidade a essa missão para as próximas gerações, transmitindo essa passagem, completando esse ciclo do discipulado. Completando esse ciclo. É aquela ideia da corrida de bastão, né? Você passa, agora você está com o bastão, agora você está na corrida. Nós aqui estamos com o bastão na mão. Todos nós. Todos nós. Se você está aqui nessa conferência hoje, é porque o bastão está na sua mão. Você é considerado uma pessoa fiel, capaz de dar continuidade a essa missão, a esse propósito de levar o Evangelho, de levar as boas novas, de fazer discípulos. De fazer discípulos. Eu ouvi uma frase esse ano, eu fui para Porto Alegre umas 2 semanas atrás, uma conferência de discipulado mesmo, de evangelismo, e o pastor falou o seguinte: aquele que ganha uma alma, aquele que ganha uma vida para Jesus, né? A gente tem mania de falar nesse termo, mas aquele que participa ali da conversão de alguém, mas não discipula aquela pessoa, é semelhante a um pai que faz um filho, mas vai embora, não participa da criação do seu filho. E eu ouvi aquilo e falei, uau! E é verdade, porque não adianta você apenas fazer o filho, você tem que participar da criação do seu filho.
No mundo espiritual também é igual, também é uma verdade. Se você faz a criança ali, o bebê na fé, porque a analogia, a ilustração que nós temos é essa, né? Se alguém está em Cristo, esse alguém é uma nova criatura, é um bebê na fé. Você precisa cuidar dele, participar do crescimento, do desenvolvimento daquela criança. Normalmente, o Diego usou, por exemplo, o exemplo de Jesus com os seus discípulos. E normalmente é esse o período, entre 2 a 3 anos, que você completa esse processo, esse ciclo de discipulado. Da pessoa ser um novo convertido, até a pessoa se tornar um cristão maduro e já poder dar continuidade sozinho ao processo. É mais ou menos esse tempo. Então você vai ter que investir na vida de alguém por um tempo, a menos que a pessoa chegue pronta. Mas é muito difícil. Normalmente você ganha aquela pessoa, você caminha com ela, você discipula ela e leva um tempo até que ela esteja apta, né? E outros versículos falam a respeito disso. Mateus 28, do 19 ao 20, fala o quê? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O ministério, como o Sebastião falou ontem, às vezes é muito solitário, você tem momentos de solidão, mas lembrem-se que o Senhor prometeu sempre estar do nosso lado, sempre estar conosco. Então, quando você se sentir sozinho, lembre-se que o Senhor está contigo, que você tem o Senhor. E aprenda a viver em abundância, não apenas a sobreviver, mas viver e a viver em abundância nesse relacionamento, você e Deus. Porque nós já vimos que vai ser necessário. Muitas vezes você vai estar sozinho e você não pode morrer, porque você está sozinho. Você tem que lembrar que o Senhor está contigo e continuar caminhando, continuar combatendo o bom combate, continuar sendo cheio do Espírito Santo, continuando recebendo da fonte, porque o Senhor promete estar conosco sempre. Nós não estamos sozinhos, embora muitas vezes estejamos. É incrível isso, né? Mas o Senhor está sempre conosco. Façam discípulos, continuem indo, né? E façam discípulos. Atos 1:8 fala que receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então esse é o plano, essa é a ideia. Nós temos um chamado de ir e fazer discípulos. E o Evangelho, estava pensando aqui também, sentado aqui na hora do louvor, é uma coisa simples, pessoal, é viver o Evangelho. A maior parte das vezes você vai fazer discípulos vivendo o Evangelho. Isso começa dentro da nossa casa. Eu posso falar 1000 coisas para minha esposa e para os meus filhos, mas eles vão fazer exatamente o que eu faço. Eles vão seguir os meus exemplos, não vão fazer o que eu digo, mas vão fazer o que eu faço. E o Evangelho é isso. É viver. É viver. E nós temos uma corrida que nos é proposta, todos nós aqui. Romanos 12 fala isso, e que possamos correr com perseverança. Eu quero que você guarde isso na tua mente. O bastão está na sua mão. É a tua vez de correr. Paulo já correu, Timóteo já correu, outros já correram, mas agora é você quem segura o bastão. Agora é você quem está no jogo. E aí você tem que aparecer para o jogo. Você tem que aparecer na pista. Você tem que fazer a sua parte. Você é o homem fiel, você é a mulher fiel, você é a pessoa chamada para dar continuidade a esse processo. E eu quero falar com todos aqui, né? Não apenas com os pastores, mas daqui a pouco nós vamos focar mais nos pastores.
Mas você, por exemplo, que é uma mulher experiente, madura no Senhor, você tem um papel de transmitir o seu conhecimento para as mulheres mais jovens. Isso é uma instrução, isso é discipular. Às vezes o que acontece? A mulher se fecha e guarda todo o conhecimento dela para ela. Quando, na verdade, ela teria que estar aberta e atenta às mulheres mais jovens. Conversando, ensinando, trazendo para perto. Isso é discipular, é algo simples, algo natural. Claro que existem aqueles mais específicos, mais marcados, né? A agenda, como o pastor falou ontem. Mas o mais legal, o mais edificante é o natural, é o que acontece no dia a dia, onde você vive a sua vida. Então as mulheres devem estar ensinando, devem estar passando umas às outras. E eu vi também nessa conferência, basta você estar uma lição na frente, né? Você já tem algo para ensinar para outra pessoa. Você não precisa ser muito maduro. Basta você saber uma coisa a mais para você poder passar para aquela pessoa. Todos nós já temos algo para passar. Todas vocês, todos nós já temos alguma coisa para passar para alguém. Às vezes eu não tenho nada, tem. Todos nós temos. Também todos nós temos que discipular e cuidar de um novo convertido, uma pessoa que chega na nossa igreja. Todo novo convertido é um bebê, né? Até falei pro casal querido ali que eu ia usar o Vicente como exemplo. Quais são algumas das necessidades do Vicente, do bebê? Me ajuda aí. O que um bebê precisa? Fralda. Esquece o bolso agora, mas vamos pensar, né? Mas também precisa, né? O que mais? Leite, carinho, atenção, proteção, acolhimento, calor, né? Segurança. A mesma coisa é com o bebê na fé, com o bebê espiritual. Ele precisa de alimento, de carinho. Quando o bebê está com fome, o Giuseppe não vai lá e... Acho que ele está amamentando, a mãe está amamentando ainda ele, né? Não vai lá e enche. Não, é pouco em pouco, é de hora em hora. Você não vai pegar o bebê na fé e despejar todo o leite que tem na boca dele. Não, ele não aguenta. Você vai dar o leite, o bebê precisa de leite, não é comida sólida, é o leite. De pouco em pouco. Bebê espiritual. Você vai dar carinho. Os meninos aqui de campo estavam falando comigo aí de um rapaz que está se convertendo, eles foram para a casa dele, comeram pizza e ficaram juntos. Isso faz a diferença. Ele falou assim, nunca imaginei que eu ia estar conversando com um evangélico. Por quê? Ele está recebendo carinho. E às vezes nós não prestamos atenção nisso. Quando o Vicente começa a chorar, quando o Vicente abre o berreiro, a mãe não fala assim, filho, vem cá, o que está acontecendo? Vem aqui, eu estou aqui. Não, ela vai correndo aonde? Até ele. Mas nós fazemos o seguinte com os nossos bebês, vai lá na igreja no domingo. Como é que o bebê vai lá na igreja no domingo? Você precisa cuidar do bebê. O bebê vai fazer caquinha. Você vai ter que trocar a fralda do bebê, mas faz parte do processo. Processo de amadurecimento, processo de crescimento. Tem que ter paciência. Nada disso está fora da... Pô, o cara se converteu, mas está vacilando. Faz parte fazer caquinha nesse processo, nesse momento. Só que ele vai crescendo. Vai chegar uma hora que a mãe vai chegar, vai pôr lá na mesa o pão, a comidinha, aí ele vai lá sozinho, vai se sujar todo, vai sujar tudo. Só que você já vai perceber que o bebê está crescendo. Já começa a comer uma comidinha diferente do leite. E isso leva tempo. É o que eu falei, leva de repente, às vezes de 2 a
3 anos para a pessoa se tornar um cristão maduro e estar apto a recomeçar esse ciclo do discipulado. Então nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós perdemos muitas pessoas porque nós não temos atenção com o estágio de vida espiritual que a pessoa está. Um bebê na fé não pode ser tratado como uma pessoa madura. Não adianta você dizer, vem aqui, vem cá, eu estou aqui na sala. Ele não vai. Você tem que ir até ele. Aí vai chegar uma hora que o pai está lá fazendo alguma coisa e está enchendo o pneu da bicicleta, o bebê está lá olhando, participando, segurando a bicicleta. Ele vai estar se desenvolvendo. Vai comer sozinho, você já vai começar a tirar dúvidas. E não ensinar mais só. Ele vai começar a fazer perguntas e você vai tirar as dúvidas, vai esclarecer as dúvidas. Ele está crescendo. Até que ele chega a um ponto que ele vai sozinho, já começa a fazer parte do grupo, já começa a se relacionar com outras pessoas, já está pronto para ser batizado, já está pronto para fazer parte de ministérios. E daqui a pouco ele está pronto para quê? Para gerar um bebê espiritual e recomeçar todo esse processo. Mas não podemos pular etapas. Não podemos pular etapas. São as fases, são as etapas e são muito importantes. São muito importantes. No comecinho o bebê fala, é só leite. Por que é só leite? Por que não pode dar logo arroz, feijão? Não sei. O que é mais importante para ele é o leite. Foi o que o médico disse, foi o que Então, a mesma coisa no bebê espiritual. Você não vai confundir a cabeça da pessoa que acabou de se converter. Você não vai colocar responsabilidade. Não, você vai cuidar. Cuidar. Então, isso é uma parte, isso cabe a todos nós. Todos nós, todo mundo que faz parte da igreja pode e deve estar envolvido nesse processo. Todos nós, não é só o pastor, nós vamos falar isso depois na hora do outro momento, à tarde. A importância de todos nós participarmos. Então isso também é transmissão, isso também é transmitir, né? Esse discipulado, mulheres mais velhas para as mais jovens, esse cuidado com os bebês que todos nós temos. Mas agora eu quero ver também um momento de transmissão importante para o pastor. E está lá em Êxodo 18, a partir do verso 13. Êxodo 18, a partir do verso 13. Aqui, Jetro, o sogro de Moisés, vem visitá-lo. E acontece algo muito interessante aqui nessa visita, nesse momento. Muitas coisas são esclarecidas, reveladas, e Jetro chega, né, eles se encontram, tal, e aí vem o outro dia, verso 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Então, Moisés era o grande líder do povo, e logo cedo ele sai para ministrar o povo. Ele sai para julgar as questões do povo. Ele ficava sentado ali, e o povo, aquela grande multidão de pé diante dele, esperando a sua vez de ser atendido. Mas você imagina, muita gente, muito conflito, muitos problemas. Alguém disse assim uma vez, mais pessoas, mais problemas. E é o que Moisés está enfrentando ali, muitas situações para que ele possa resolver. Então ele ouve uma história, ele ouve outra história, ele diz o que a lei diz, ele explica, ele dá uma resposta, demora um tempão. Aí vem um outro grupo próximo. E lembra, Moisés aqui ele já tem o quê?
80 anos. Embora ele tenha muito vigor, ele vai até 120 anos com muito vigor, mas ele já tem 80 anos. E ele está o dia inteiro ali atendendo as pessoas. O desgaste físico, mental, emocional para Moisés é muito grande. E para as pessoas também. Quem não fica estressado quando tem que esperar 1 hora, 2 horas, alguma coisa, fazer uma consulta? A gente fica. Imagina aquela situação. Uma pessoa cuidando de tudo, de todo o povo. Quando seu sogro viu tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo o povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Foi algo tão estranho que quando Jetro viu, ele falou assim: cara, que é isso que você está fazendo? Por que só você está de pé aí, todo o povo está sentado aí atendendo e o povo todo está de pé aqui esperando o dia inteiro? E volta para casa no final do dia sem ter sido atendido, né? A senha renova para o outro dia. Isso é loucura, né? Que é isso? Como assim? Verso 15. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida, e eu decido entre as partes, e ensino-lhes os decretos da lei de Deus. Ele falou: então o povo está me procurando, eu tenho que fazer a obra, o povo me procura. Aí eu venho, leio o decreto, explico a situação, ouço um caso, ouço outro, chegamos a uma conclusão, eles conversam. E isso vai passando tempo, isso vai desgastando Moisés fisicamente, isso vai desgastando Moisés emocionalmente, isso vai estressando as pessoas, porque a produtividade de Moisés ela vai caindo, ela vai diminuindo, e as pessoas vão ficando irritadas. Possivelmente as pessoas acham já que, poxa, eu acho que nem achei que ele fez um bom trabalho aqui não, na minha questão, no meu caso, porque é natural. Respondeu o sogro de Moisés. Essa resposta é incrível, né? Fala assim, ele deu o diagnóstico de Moisés e do seu ministério. O que você está fazendo não é bom. Moisés, o que você está fazendo não é bom. Bastou uma pessoa vir de fora para olhar a situação e instantaneamente perceber: olha, isso que você está fazendo não é bom. E aí eu pergunto, para mim e para você, pastor, hoje, qual é a fase do seu ministério? Como é que você está vivendo? Você já teve os seus olhos abertos para isso? Ou será que você precisa ouvir diretamente assim: isso que você está fazendo não é bom? Isso que você está fazendo não é bom. Olha o verso 18. Você e o povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Está aí parte da resposta para a pergunta da Aline de ontem. Por que muitos pastores estão cometendo suicídio, estressados, sem energia, burnout? Porque o que eles estão fazendo não é bom. Isso que você está fazendo não é bom. Você vai ficar esgotado, o povo vai ficar esgotado, todo mundo vai ficar esgotado e as coisas vão partir para um desmoronamento. E aí, todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder.
Existe uma maneira, existe uma ordem, existe a forma correta de se fazer as coisas. Moisés deu até um argumento, né? Não, as pessoas me procuram e tal, eu tenho... Isso está errado, não é dessa forma. Nós não podemos fazer assim. É a maneira inapropriada, errada, de se fazer o ministério. E a igreja, o corpo, as pessoas fiéis, não podem de maneira nenhuma incentivar o pastor a continuar nessa direção. Pelo contrário, quando percebem que isso está acontecendo, opa, peraí, eu acho que eu estou com o bastão na mão, né? Então eu preciso aparecer para o jogo. Eu preciso aparecer para a corrida. Eu não posso me esconder. Eu não posso me esconder. Moisés estava gastando a sua energia, a sua força, o seu potencial de forma inapropriada, e tanto ele quanto o povo estavam sofrendo diretamente as consequências daquela atitude. Isso que você está fazendo não é bom. Agora, ouça-me, eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Chega um momento, até certo ponto, acaba sendo que realmente acontece muito isso. O pastor acaba fazendo tudo, mas chega um momento que não dá mais. Chega um momento que não dá mais. Eu acho que a história de todos nós pastores que começaram dessa forma, uma igreja pequena, é mais ou menos isso. Porque existe um processo do discipulado, lembra que eu falei antes lá? Que demora um tempo até você ter algumas pessoas ali para te ajudar. Mas quando você chega nesse ponto, você precisa delegar. As pessoas precisam aparecer. As pessoas fiéis precisam aparecer. Você não está na igreja só para participar, você é parte do corpo, é um membro importante. Cada membro tem a sua função, é o que nós vamos falar depois à tarde. E aí ele fala assim, seja você o representante de Deus diante do povo. Lembra na questão lá da instituição dos diáconos? Os apóstolos estavam fazendo tudo, só que chegou um momento também que o que vocês estão fazendo não é bom. Eles tiveram que parar. Olha, gente, agora é o seguinte, precisamos separar homens fiéis, pessoas capacitadas, tementes ao Senhor, para que possam servir às mesas, para que a gente possa se dedicar à palavra de Deus e à oração. E esse, se você prestar atenção, é o conselho que Jétro dá para Moisés. Seja você o representante do povo diante de Deus. E leve a Deus as suas questões. Então ele está falando para Moisés, você tem que começar a interceder por esse povo. O teu papel é levar os problemas deles para o Senhor em oração. Você não pode ser o cara que está resolvendo a situação aí, não. Seja outra pessoa, seja aquele que leva o problema deles para Deus em oração. Você vai estar fazendo o melhor que você pode fazer por esse povo. Pensa nisso. Às vezes nós achamos que estamos fazendo o melhor que podemos fazer para o povo como pastores e, na verdade, nós recebemos isso como resposta. O que você está fazendo não é bom. Então, leve as necessidades das pessoas diante de Deus em oração. Problemas do seu casamento, conflitos pessoais, problemas de saúde, necessidades de porta de emprego, aquilo que o pastor está sempre orando, intercedendo pelas pessoas. Continue fazendo isso. Para Moisés você comece a fazer isso. Comece a fazer isso. Verso 20. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem
fazer. Isso aqui é o discipulado, né? Você vai pegar e vai orientar essas pessoas sobre os decretos, sobre as leis, tudo aquilo que Moisés sabia e estava colocando em prática, mas ele tinha que passar para outros, para que outros pudessem também colocar em prática. Então, transmite para eles os decretos, as leis, mostrando como devem viver, o que devem fazer, mas escolha dentre todo o povo homens capazes, pessoas capazes. E, novamente, você está aqui hoje, nessa sala, porque o seu pastor considerou você alguém capaz, fiel, para estar aqui, participar desse momento. Pessoas que estão aqui, não apenas para ouvirem palavras de Deus, porque nós não devemos ser apenas ouvintes, devemos ser praticantes. O homem que apenas ouve a palavra e não a pratica é semelhante a alguém que olhou a sua face no espelho e logo esqueceu como se parece. Ou então é como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Então nós temos que ser ouvintes e praticantes. Aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Transbordaram os rios, sopraram os ventos, vieram os desafios, mas ela permaneceu de pé. Então você aqui é maduro. Você aqui não pode ser apenas ouvinte. Você aqui está com o bastão na mão. Você tem que aparecer para o jogo. Tem que ser praticante. Pastor, isso que você está fazendo não é correto. Vai sofrer você e o povo. Vai sofrer todo mundo. Então, passe a ser um intercessor. Passe a orar por eles. Instrua-os quanto às leis, quanto aos decretos, quanto a como devem se comportar na casa de Deus, quanto ao procedimento. E olha o que ele fala, que sejam tementes a Deus, não é qualquer pessoa, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Por isso que às vezes demora um pouco para você conseguir ter essas pessoas ao seu redor, com essas características. Né? Você vai em 1 Timóteo, você vê lá as características de um diácono, as características de uma diaconisa, de um presbítero. Parecido com o que nós vemos aqui. Pessoas tementes a Deus, pessoas de palavra, pessoas de confiança, pessoas que não têm escândalos vinculados à sua vida, pessoas fiéis. Essas pessoas. Se você está aqui hoje, porque de alguma forma o seu pastor tem visto essas características na sua vida, essas características em você. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Ele dá uma estratégia também, era um povo. Na igreja você vai ter a estratégia. Colocar uma pessoa aqui, uma pessoa aqui. O Diego falou bastante das pessoas na igreja que estão servindo. Quando ele teve os seus olhos abertos para esse momento, o que você está fazendo não é bom, Diego. Opa, então preciso discipular alguém. E aí discipula as pessoas, leva um tempo e agora começa a ver o fruto disso. Porque você vai ver que o trabalho se multiplica, contrário do que estava acontecendo anteriormente, quando estava todo mundo definhando. Todo mundo. Pastor, porque não aguenta mais. E a gente escuta, pastor, estou cansado, estou exausto, não aguento mais. O que você está fazendo não é bom. 22. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Em outras palavras, o pastor vai voltar a ter vida. Vai voltar a ser um homem feliz.
A esposa do pastor vai voltar a ser uma esposa feliz. E a igreja vai ser feliz, porque há maior prazer em dar do que em receber. Você, quando se envolve na obra de Deus, você vai perceber a alegria que existe em se envolver na obra de Deus, em dar, em fazer parte. Não há nada que pague isso. Nada. Eu vou ler de novo esse verso. Qual foi mesmo que eu li? Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Então, a pessoa vai estar fazendo o seu papel ali. Trarão a você apenas as questões mais difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. A questão do berçário, lembra? A menina foi, decidiu, fez, pintou, resolveu, está ali pronto. Já está funcionando, os bebês já estão lá. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Eu vou te fazer a pergunta, você tem dividido o fardo? Você está carregando a sua parte? Porque se todo mundo fizer a sua parte, fica leve para todo mundo. Fica leve para todo mundo. Continuando. Se você assim fizer e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito. O povo já não estava mais satisfeito, ele não estava dando conta do recado. E ele falou, olha, se você fizer assim, ele até falou, ora a Deus, vê se o Senhor confirma isso. E você vai suportar as dificuldades. Suportar as dificuldades. E todo o povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. E Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua terra. Que visita maravilhosa que transformou a vida de Moisés e seu ministério e a nação de Israel. Para pensar no impacto dessa visita, no impacto desse reencontro entre Moisés e Jetro. Então, apenas concluindo aqui, recapitulando, é importante investir tempo nas pessoas. Eu lembro que o Diego falou de olhar as pessoas, identificar as pessoas. Não é simplesmente ordenar alguém porque eu tenho uma necessidade. Não, talvez eu tenha que segurar uma responsabilidade por um tempo, mas é por um tempo. Se eu não estiver fazendo o discipulado, aí eu estou me autodestruindo. É mais ou menos assim, o tempo do discipulado você aguenta. Mais do que isso, você vai começar a sofrer. Então, o pastor tem que ser muito intencional nessa busca por discípulos. Eu falo assim, não pode ficar de bobeira. Pastor não pode ficar de bobeira. Tem que estar atento. Procurando, atento, os discípulos. O Senhor está de olhos para lá e para cá por toda a terra, procurando quem Ele possa encontrar e usar. Então você vai treinar a pessoa, vai levar tempo. Um treinamento intencional. Eu lembro da nossa época lá de São Vicente. Éramos nós quem estávamos ali disponíveis, um grupo de molecada que era o tempo todo um zoando com a cara do outro. Era o tempo todo bagunçando, potencial praticamente nenhum, mas ele percebeu algumas coisas. É engraçado que eu, particularmente, eu nem imaginava que o pastor estava investindo na minha vida. Mas ele já sabia o que ele estava fazendo.
Ele não estava de bobeira. Eu não imaginava. Mas ele estava investindo na minha vida. Então você não precisa falar para a pessoa, olha, eu estou investindo na tua vida, porque daqui a pouco você vai dizer, não precisa falar isso, não. Traz ela para perto. Investe na vida dela. Discipula. Treina. E aí dá oportunidade. Vai dando responsabilidade. Aquela questão do bebê, né? Do ciclo do discipulado. O bebê vai sujar a fralda na oportunidade que você der. Você não descarta ele. Descarta a fralda. Trata do problema. Resolve a solução. Explica, olha, isso aqui foi assim, mas a maneira certa de fazer é assim. É essa maneira. Mostra confiança. Aquela questão do olhar no olho. Mostra que você confia. Mostra que você respeita a pessoa. As pessoas precisam se sentir respeitadas. Eu acho que foi o Sebastião que falou. A última coisa que a pessoa quer sentir é um instrumento na mão do pastor para que o plano e o propósito do pastor se cumpra. Isso é horrível. Estamos todos nós reunidos para um propósito maior, o propósito do Senhor. E o pastor acaba sendo aquela pessoa ali que vai estar armando o jogo, colocando as pessoas nas suas posições, instruindo como devem fazer. Respeite, confie, reconheça o crescimento. A gente não faz isso com a criança? Parabéns, que bonitinho, muito bem. Reconheça. Claro que a pessoa está fazendo para Deus, claro que não é o tapinha nas costas, mas é o reconhecimento, é o agradecimento de que tem alguém ali contigo, carregando o fardo. Poxa, cara, você é uma bênção na minha vida, obrigado por estar me ajudando. Pô, você, irmã, tem sido essencial entre nós aqui. Você é importante. Isso é importante. As pessoas se sentem fortalecidas, edificadas ao se sentirem reconhecidas. E não maltratadas ou desprezadas ou deixadas de lado, porque não servem mais. Bom, acabou. Tem só mais uma coisa que é de Deus. Depois que passar já é da minha... Que não julguem como os homens julgam. Os homens olham a aparência, mas o Senhor olha o coração. Esse é o grande ponto. O coração. Você vai conhecer, você que é líder, você que tem orado, você que tem intercedido, você vai conhecer o coração da pessoa. Não se engane com a aparência, não se engane com as habilidades, com a eloquência, com nada disso. Moisés não sabia nem falar direito. Nem o Alex. Então é isso, gente. Deus abençoe. Pode vir o louvor.